Olá, amigos, tudo bem? Que alegria estarmos juntos para mais um episódio do seu Umaricast. É o podcast do Espaço Novo Tempo Umarizal. Tenho certeza que semana a semana você tem acompanhado a gente nessa nova temporada, né? Lições de Fé no livro de Josué. Amigo, você já curtiu esse conteúdo aqui? Se você não fez isso, pare o que você está fazendo agora, curta aí esse material, esse conteúdo. Pega o link e compartilha. E faça o seguinte também, olha, se você não acionou o sininho ainda, faça isso para você estar sempre por dentro aqui dos novos conteúdos aqui do nosso canal Espaço Novo Tempo Umarizal. Lá no Instagram, se você ainda não está seguindo a gente, faça isso, tá? Espaço NT Umarizal. No Facebook, a nossa página é Espaço Novo Tempo Umarizal. E venha presencialmente acompanhar com a gente aqui o serviço de adoração comunitária, nós chamamos de culto, né? Aos sábados, aqui na Oliveira Belo, número 515, estaremos aqui de braços abertos para te acolher. Nós temos um primeiro momento nós chamamos de escola sabatina, onde em pequenos grupos a gente se reúne para um estudo dirigido da palavra de Deus, sobre o qual nós vamos comentar aqui agora nesse momento. Nós sempre temos recebido amigos aqui com a gente para compartilhar essa discussão, e hoje eu tenho a alegria de receber comigo aqui o nosso querido amigo, Dr. Vanderlei Oliveira. Tudo bem, doutor? Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, amigos do Maricast, esse instrumento que é tão importante de comunicação, sobretudo comunicação que toca ao coração, na direção de É Deus. exatamente isso. O Dr. Vanderlei é juiz de direito na vara da família aqui no município de Belém do Pará e é atuante nos serviços sociais aí com os projetos Pernó, nós temos o NDU, há o projeto também de nós trabalharmos toda a questão psicoterapêutica com crianças vulneráveis, assim, psicologicamente falando, né? No projeto Novos Caminhos. Doutor Vanderlei, fala um pouquinho como é que andam os projetos sociais aí em Belém. Eu sei que você é sempre bem envolvido com isso, né, amigo? Pastor, é uma paixão de alma, porque você lidar com pessoas vulneráveis fala de algo que parte do eco do seu coração e está conectado com o trono de Deus, que é um trono de justiça, de misericórdia e compaixão. Então, esse projeto já tem aí mais de 10 anos. O primeiro projeto que surgiu foi o projeto Prodasf, Projeto de Desenvolvimento e Assistência Social Dona Flor, em homenagem à minha mãe, lá no município de Jacundá, daqui a 450 quilômetros. E agora o projeto está se estendendo, está sendo construído um anexo para o Espaço de Desenvolvimento Integral Dona Flor. A partir daí, nós temos o Pernó, Programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, como uma extensão do Prodasp. Já somos aí cerca de 15 polos no estado do Pará. O NDU, né, é um projeto que vigora dentro aqui do espaço Novo Tempo Marizal. E aí o CNJ nos confiou a liderança e a coordenação do programa Novos Caminhos, que volta-se para crianças e adolescentes acolhidos nos abrigos, chamados acolhimentos institucionais. Atendimento na área de profissionalização, de empregabilidade, de atendimento psicoterapêutico e uma série de outros fatores. Então, servir a Deus através desses instrumentos de políticas públicas, políticas sociais, de inclusão, é algo que preenche a nossa alma. Amém, Deus seja louvado, né? Você não fica só na teoria, você vai para ação, né? E se você não sabe, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, né, que comissionou essa tarefa aí de apoio e suporte ao projeto Novos Caminhos, que também funciona aqui no Espaço Novo Tempo Marizal, Oliveira Belo 515. E um dia você quiser vir conhecer aqui o projeto, agende com a gente um momento para você poder conhecer, né? Prodasf é em Jacundá, pelo que você Exato. mencionou, né? E nós temos o Pernó, tem o Pernó Una, fundou o núcleo agora recentemente em Abaetetuba, não é isso? Então, o Dr. Vanderlei é ativo nos trabalhos sociais, também tem apoiado a FE Pará, que é a Federação dos Empreendedores Cristãos, Núcleo Belém, né? E o Dr. Vanderlei é ativo membro aqui no Espaço Novo Tempo Marizal, inclusive apoiando a unidade Monte das Oliveiras, uma vez que nós estamos buscando, né, Dr. Vanderlei, construir comunidades. E comunidades a gente constrói com convivência, com amizade, com conexão. Sei que você tem apoiado lá a unidade de ação com o professor Harrison, com a professora Dai, né? Você tem seus compromissos, mas eu sei que sempre que você está na igreja, você está ali apoiando a pequena comunidade, não é isso?
E a comunidade, pastor, é feita também do ato de comer. É isso aí. Porque você tem o comer físico e o comer da nutrição espiritual. Nutrição espiritual, é isso mesmo. Vamos começar com uma oração? Doutor Vanderlei, peça a bênção de Deus aí, amigo, pelo nosso estudo, pela nossa discussão aqui, nosso debate bíblico-teológico. Ore com a gente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por esse momento. Precisamos do teu espírito para vir abrir a nossa mente nesse estudo, que seja tocante ao nosso coração e todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, através desse instrumento chamado Maricast. Trabalha no coração de cada um, as famílias também, no momento tão difícil que estamos vivendo. Traga-nos a tua paz, a paz de Cristo que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos começar aqui na tela com você agora em Josué capítulo 10, o texto que nós chamamos de texto para memorizar é Josué capítulo 10, verso 14. A palavra de Deus diz assim: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Amigo, Dr. Vanderlei, esse texto aqui é um texto muito marcante, porque ele faz uma referência aqui ao dia em que o sol parou. E isso aqui é um negócio tremendo, né? Eu lembro do professor de teologia, me foge o nome dele agora aqui, ele era boliviano, e ele numa aula sobre Josué, ele dizia assim pra gente: como que o sol parou? Como? Não sabemos. Não sabemos como que Deus fez isso, mas Deus fez o sol parar. E esse texto aqui está dizendo assim, olha, não vai ter um dia parecido com esse. E de fato, a gente desconhece um dia em que o sol tenha parado. E naquela ocasião Deus parou, porque o objetivo dele era cumprir o propósito a pedido de um ser humano. Isso é tremendo, né, doutor Vanderlei? Pastor, esse texto ele se conecta com Apocalipse capítulo 12, do verso 7 a 9, quando diz que houve peleja no céu. Josué era o líder do povo de Israel. E Josué estava ali para cumprir um mandato divino, com fé e coragem. O próprio Deus animou ele no capítulo 1. Seu Josué, seja forte e corajoso, porque ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Cuide tão somente para que você cumpra tudo que está escrito na lei. Nela não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Mas para isso você precisa meditar nela de dia e de noite. E Josué foi esta figura inspiradora para nós, de um homem que aprendeu a viver pela fé. E viver pela fé é obediência estrita por amor a Deus. Naquele momento em que o calor se aqueceu ainda mais na batalha contra os inimigos do povo de Israel, que era o povo de Deus, Josué percebeu que ele tinha aquele dia. Aquele era o ponto culminante da guerra. Não dava para dar uma pausa na tarefa. Para o outro dia voltar para a guerra. Ele tinha que levar a cabo o mandado divino, que era aplicar o juízo de Deus contra aqueles povos que Deus já havia dado tanto tempo de misericórdia e compaixão. Eram os midianitas e outros tantos povos naquela região. Foi quando Josué disse: sol, detenha-se, lua, pare. E aí, segundo o relato bíblico, o sol e a lua pararam durante quase um dia. Ou seja, um dia foi multiplicado por 2 para atender a petição de fé de um homem para cumprir o mandado de Deus. Isso chama obediência pela fé. Amém. Deus seja louvado. É isso mesmo. O que Deus pode fazer na sua vida, amigo? Deus pode fazer qualquer coisa, porque Ele é o Deus do impossível. Se Ele pôde fazer o sol e a lua pararem, né, lá em Gilgal, lá em Ajalon, Ele pode fazer parar qualquer coisa para o cumprimento do santo propósito dEle na nossa vida, né? Agora nós temos um elemento aqui no nosso guia de estudos que tem que ver com o aparecimento de um visitante inusitado no acampamento. O cenário era de uma certa assim, apreensão, porque Jericó estava cercada,
Mas havia aquela apreensão, uma vez que o povo já tinha tido experiências ruins, né? No contato ali com a terra prometida. Embora Deus tivesse dito para José, olha, José, vai firme, seja corajoso e tal. Aparece uma visita, né? Inusitada. E essa visita, quando ela se encontra com Josué, ele tá com a espada desembainhada. E Josué pergunta para ele, dizendo assim: você é dos nossos ou você é contra nós? E aí ele dá uma resposta. Ele diz assim: eu sou príncipe do exército do Senhor. Doutor Vanderlei, nos ajude aqui, amigo. Quem é esse príncipe do exército do Senhor? Será que por inferência bíblica a gente pode dizer quem é essa pessoa, quem é esse visitante? Nós vamos encontrar essa referência, pastor, em alguns textos da Bíblia. Certo. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 12, verso 1, fala sobre este príncipe chamado Miguel. Ele está numa postura dupla de defender o seu povo e, ao mesmo tempo, de punir, né, aqueles que militavam contra o povo de Deus, o ímpio. Nós vamos ver essa figura também lá em Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9, que fala sobre a grande guerra, Uhum. né? Quando o dragão pelejou contra Miguel e os seus anjos. E Miguel é o príncipe vencedor. Então, e há outras referências que nós encontramos, chegamos à conclusão de que esse príncipe do exército do Senhor, que é uma referência de Daniel capítulo 8 também, falando sobre esse príncipe, Jesus é este príncipe do exército do Senhor. É aquele que milita em defesa Do seu do seu povo. povo. Excelente. Então, assim, baseado nesses elementos que você colocou do livro de Daniel e também no nosso guia de estudo aqui, ele faz uma menção a Josué, né, no caso a expressão de Josué 5,14, o Gênesis 17, verso 3, 2 Samuel 9, 6, 2 Crônicas 20, 18, e o fato do príncipe ter dito assim, olha, tira tua sandália dos pés. Então, assim, esse elemento, um anjo, ele não faria isso, a postura do anjo geralmente é diferente. Quando João quis adorar o anjo lá em Apocalipse 22, Uhum. o anjo falou assim, não te ajoelha não, pode ficar de pé, eu sou conservo teu. O anjo não aceitou a adoração. Foi. Esse príncipe aqui, ele fala assim, tira a tua sandália dos pés. Exato. Então faz entender que essa patente é mais alta. É. Então, e a gente sabe que Miguel é o nome de guerra de Jesus. O nome Miguel não aparece aqui, mas você fez a conexão perfeitamente com Apocalipse capítulo 12, né? Exato. Então aqui, por inferência bíblica, a gente chega à conclusão que esse príncipe do exército é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Personagem maravilhoso. Amigo, agora a gente tem aqui o contexto da guerra no céu, porque o tema geral do nosso estudo dessa semana é o conflito por trás de todos os conflitos. Então nós entendemos que todas as tramas e embates que existem aqui nessa vida, elas estão todas elas envolvidas por uma grande moldura chamada grande conflito. E no nosso guia do estudo aqui, ele fala sobre uma guerra no céu. Como é o contexto dessa guerra que começa no céu, Dr. Vanderlei? Nós temos elementos bíblicos suficientes para a gente entender que aquela guerra que estava começando ali na Terra Prometida, na verdade, ela tem como um invólucro geral o grande conflito que começa no céu, né? Nós temos elementos bíblicos para compreender dessa forma, né? Nós temos 4 textos, referência, digamos que seja o núcleo duro, que fala sobre esta guerra. Nós temos o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse capítulo 12 e Gênesis capítulo 3. Certo. O nosso guia fala de Daniel 10, 12 a 14. Também. Seriam 5 textos. Exatamente. Estamos expandindo aqui Aham. esse aspecto. E essa guerra cósmica é aquela que expande a nossa compreensão, a razão do sofrimento que nós temos na Terra. E essa é uma guerra que não está apenas no exterior. A guerra entre nações, sociedades, facções criminosas, o crime organizado, o derramamento de sangue. Mas é uma guerra que se instalou no interior do coração humano. O ser humano não entende a si mesmo. O próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 7 do livro de Romanos que ele não entendia a si mesmo, porque ele fazia o que não queria.
Veja que isso é muito mais profundo e exponencial do que se imagina. E quando se tem essa compreensão, a cosmovisão da Bíblia, tudo passa a fazer sentido na nossa vida. Porque a gente vai entender o plano da redenção a partir da grande guerra que está por trás de tudo isso aí, que é o chamado grande conflito que Daniel destaca lá no capítulo 10 do livro de Daniel. É uma primeira referência que fala sobre o grande conflito. Então, tudo isso aí nos vem, pastor, para que a nossa compreensão a respeito do caráter de Deus passe a ser uma compreensão assertiva, não de acordo com o que eu acho ou com o que eu estou sofrendo, mas de acordo com o que a Bíblia me revelou, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade que me esclarece a respeito disso. E essa verdade me esclarece que quem milita nos bastidores dessa guerra é Cristo e Satanás. E qual é o palco dessa guerra? A minha e a sua mente. Excelente, muito bom, doutor Vanderlei. Então, assim, essa guerra, você falou sobre esse arcabouço aí, né, geral, bíblico, dando pra gente o contexto de que, às vezes, a gente tá tão envolto, assim, com uma guerra, um embate específico, né, a gente fica ali refletindo e a gente esquece desse invólucro geral, né. Então, é dentro desse contexto do grande conflito que a gente passa a compreender o papel que Deus vai desenvolver no contexto do Antigo Oriente Médio ali, no contexto de que Israel vai avançar para conquistar as terras prometidas, né? Havia um propósito pelo qual Deus queria estabelecer ali a posse do povo de Israel. O plano de Deus, com certeza, o maior deles era a salvação de toda a humanidade a partir do momento em que Israel se estabelecesse ali e num cumprimento de missão assim do centro para as extremidades de todo mundo, a pregação do evangelho prosperasse. Eu tenho certeza que o plano de Deus era esse. Mas para isso era necessário o povo tomar posse da terra prometida. Então a gente tem dois elementos aqui importantes, né? Nosso guia de estudos diz assim: em última análise, Deus está em guerra contra o pecado e não tolerará para sempre a existência dele. Todos os anjos caídos, bem como seres humanos, se identificaram de forma definitiva e irremediável com o pecado, serão destruídos. À luz disso, as batalhas contra os habitantes de Canaã devem ser vistas como um estágio anterior desse conflito, que atingiria seu auge na cruz e sua consumação no juízo final, quando a justiça e o caráter de amor divino são vindicados. Então, amigo, a gente tem aqui um conflito, aparente conflito, né? Eu falo aparente, porque o nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de misericórdia. Se a gente pegar o recorte isolado do Senhor guerreiro, dele pelejando as batalhas, essa imagem não fica clara. Quem pegar essas histórias aqui de Josué não vão conseguir enxergar esse Deus de amor. Mas é justamente por aquilo que eu estava falando. Me parece que falta uma compreensão do contexto maior. Acho que é por aí o caminho para a gente poder entender essa questão da guerra ali, né, doutor Vanderlei? Eu tive um grupo de estudos, inclusive de empreendedores e empresários de Belém, uns anos atrás, e uma médica fez uma referência muito dolorosa no contexto do estudo, citando o seu próprio exemplo. Ela disse: eu não posso entender um Deus que no Novo Testamento diz que ele é amor, e lá no Antigo Testamento ele derrama sangue. Ele destrói povos inteiros, nações inteiras, exércitos inteiros. Como é que bate o Deus do Antigo Testamento, que é justiça rigorosa, e o Deus do Novo Testamento, que é amor, é compaixão, é acolhimento, é humanidade? Veja que nós temos aí a dupla dimensão do caráter de Deus. Deus é justiça. Ele não tolera o pecado, mas ele também é amor. E aí na cruz, cumpre-se uma profecia, que inclusive é apresentada de forma poética lá no Salmo, quando ele diz que a justiça e a misericórdia se abraçaram e se beijaram na cruz. Na cruz é o ponto culminante que converge tudo isso aí. E o livro de Josué é um protótipo da guerra de forma prática, como ela acontece aqui na Terra. Ou seja, nós temos os bastidores da guerra espiritual
envolvendo esses dois mentores, Cristo e Satanás, e como esta guerra se desdobra e se reverbera na vida dos povos, da sociedade, das gentes e das famílias. E aí Josué ali, ele está como uma boca de Deus, como a espada de Deus. Só que o detalhe é o seguinte, pastor, em todas as guerras, ou quase todas que foram travadas, exitosamente, estes homens, eles não usaram a espada da terra para ferir os exércitos inimigos. Quem lutava era o príncipe do exército do Senhor, que apareceu no momento prévio da conquista de Jericó para disse, olha, eu estou à frente. A única coisa que vocês precisam fazer é ter fé e obedecer o meu comando. Perfeito, ficou claro, né? Ficou claro, realmente. Às vezes as pessoas acham até, né, doutor Vanderlei, que os conflitos dos bastidores entre os anjos do bem e do mal ficam só nos embates filosóficos. Eu imagino assim, na minha percepção, que as nossas decisões, quer sejam para o bem, quer sejam para o mal, elas interferem diretamente porque as forças espirituais elas buscam entender de que lado nós estamos. Mas esses conflitos por briga de campo, de terreno, de influência pela nossa vida, essas brigas elas não são apenas assim no campo do debate. Há conflitos intensos nos bastidores sobre os quais a gente nada conhece e nada sabe. Então, os conflitos e guerras que a gente vê no contexto ali do livro de Josué, eles são um retrato da luta permanente que Deus está tramando para que o pecado não destrua a humanidade. Então é uma ação divina, né? Posso contar uma experiência Sim, rápida? fica à vontade. Eu fui juiz no interior do estado, aqui na região nordeste do estado do Pará, militando contra o crime, o tráfico, o estupro, o homicídio, crimes bárbaros e hediondos. E também a questão da pistolagem. E numa dessas circunstâncias, eu mandei prender um pistoleiro que havia assassinado várias pessoas. E depois dele preso, nós tivemos a oportunidade de evangelizá-lo. Olha o evangelho que leva a paz ao coração e pacifica as questões externas entre as pessoas. E ele chegou a declarar que ele me procurou para matar várias vezes, colocou na tocaia, em cabeça de ponte, né? Eram várias pontes até chegar na comarca, tinha uma área que era estrada de chão, mas ele nunca conseguia me alcançar. E ele chegou à conclusão de que uma força suprema me protegia. E esse rapaz, com toda a família, nós tivemos o privilégio divino de evangelizá-los. Aí é que ele foi entender quem é que estava por trás protegendo. Isso, hein? É forte isso aí, porque é uma coisa prática que acontece conosco. Desde as situações mais simples, mais micro, até as questões macro dos conflitos da terra, Deus está ali presente. Com um detalhe, pastor. Quando o ser humano une-se à sua vontade, mediante a fé, o poder de Deus, milagres acontecem. Com certeza, com certeza. Um outro aspecto que é mencionado aqui, Dr. Vanderlei, é em relação à questão, uma questão assim complexa, porque o nosso guia de estudos aqui, ele fala assim, ó, sem comprometer seus princípios, Deus desceu ao nível onde seu povo estava, continuamente chamando de volta ao plano ideal, confiança completa e irrestrita na intervenção divina. Na verdade, a lei da guerra foi dada somente após os 40 anos de travessia pelo deserto, o que também foi causado pela incredulidade de Israel. Novas circunstâncias exigiram novas estratégias. E foi então somente que Deus exigiu que Israel aniquilasse completamente os cananeus. Isso aqui é um negócio sensível demais. Porque a ordem divina foi clara. Olha, não é para deixar ninguém. Então, volta a cair aquela questão ali, né? Por que Deus fez um pedido tão claro e tão duro desse, uma vez que a gente precisa lembrar que Deus havia dado oportunidades para o povo daquela região, para que ele se arrependesse. Nós temos elementos
Inclusive, a própria história de Raabe é Uhum. uma demonstração que a gente já estudou sobre esse episódio aí. Exato. Uma demonstração de que Deus estava trabalhando para que houvesse arrependimento. Mas uma vez que não houve resposta, o que estava em jogo era a derrocada espiritual de Israel para o campo da idolatria. Então, com isso, Deus não poderia negociar. Então, é por isso que o nosso guia de estudos fala assim: Deus desce até o nível do povo e diga assim: olha, esse pessoal não quer nada com nada e vão colocar vocês em risco, vocês irão me desobedecer. E aí, então, Deus deu aí, nesse contexto, a lei da guerra. Somente 40 anos depois de peregrinação pelo deserto. Vamos tentar harmonizar um pouquinho, compreender melhor esse cenário aqui, doutor Vanderlei? Eu vou trazer um exemplo prático. Certa ocasião, na audiência, um procurador, eu sempre uso a ferramenta do Evangelho para mostrar a vontade de Deus. Que Deus quer nos reconciliar. Deus quer nos salvar. Ele não quer nos executar, nos exterminar. E aí eu falando em audiência essa questão, e o procurador, ele fez um contraponto. Ele disse: eu não posso entender como Deus de amor vai destruir os seus filhos. Olha a questão aí. Ele se Vamos referia sobre a destruição final, né? final. Ele Certo. está se referindo, porque esta guerra protótipa que nós estamos estudando, à luz do livro de Josué, aponta para o desastre Final. final Sim. do grande conflito e etc. Antes da justiça executória de Deus vem a misericórdia. E, pastor, essa misericórdia é a misericórdia das chances, não é da chance, não é da segunda chance. Lembra quando Cristo chegou para Pedro e aí teve uma indagação ali, quantas vezes deveria perdoar? E Jesus, ele disse assim, olha, 70 vezes 7. Ou seja, do plano divino não há limite para o perdão, mas existe o limite para a decisão. Por quê? Nós somos seres limitados no tempo e no espaço. A gente vive 50, 70, 80, 90 anos. Então nós temos um tempo para decidir. Veja que depois de 400 anos, antes de Israel sair do Egito e passar pelo deserto até chegar na Terra Prometida, Deus já vinha apelando a esse povo. Tanto é verdade que Paulo, em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, ele diz que pelas obras da natureza, que é o primeiro livro, todos os homens são indesculpáveis. Porque um dia comunica outro dia, diz o salmista, e uma noite fala outra noite. Fala da grandeza de Deus, fala da bondade de Deus. E esse povo foi fechando o coração, endurecendo a sua alma, e depois ainda teve 40 anos de Israel rodando o deserto num apelo fremente, no meio do sofrimento, e não houve arrependimento. Por isso que veio a justiça executória de Deus. Deus deu tempo suficiente para que houvesse arrependimento, né? Isso que você está querendo ressaltar. Exato. Doutor Vanderlei, o nosso tempo aqui está estourando. Eu quero ler aqui Patriarcas e Profetas, página 337, que diz assim: Deus havia lhes dado o privilégio e o dever de entrar na terra de Canaã no tempo designado por ele. Porém, por causa de sua desobediência, essa permissão tinha sido negada. Não era seu propósito que adquirissem a terra pela guerra, mas pela obediência estrita às suas ordens. Olha, quem sabe se o povo tivesse sido estritamente obediente, a estratégia divina para o cumprimento de seus propósitos naquela região teria sido outra. Mas Deus, diante do cenário da desobediência do ser humano e do povo de Israel, entendeu que eram esses os recursos necessários utilizados para que seu propósito fosse cumprido a médio e longo prazo ali, né? Nós temos um exemplo prático, pastor, lá no Antigo Testamento. O mesmo Deus que atuou com Josué, atuou na vida de Jonas. Quando Jonas foi convocado para pregar na cidade mais iníqua, mais sanguinária que tinha, que era a cidade de Nínive. E Jonas teve que passar por toda aquela situação do navio, do porão, do mar, da barriga do peixe, o vômito do peixe na praia. E aí ele chega e a mensagem de Jonas é uma mensagem muito direta. Ele disse, olha, só tem tantos dias para vocês se arrependerem, que Deus vai destruir, vai exterminar a cidade de Nínive. O que aconteceu? Desde o rei, o maior líder da cidade, aos seus liderados, todos se arrependeram.
E Deus não destruiu a cidade de Nínive. Jonas ficou pé da vida por conta disso. Assim como muitas vezes nós ficamos. Mas Deus é misericordioso, bondoso e assaz benigno. E Deus salvou Nínive, mas também estava trabalhando pela salvação do evangelista, né? Exatamente. Da salvação do evangelista. Doutor Vanderlei, muito obrigado, amigo, pela participação conosco aqui no nosso Maricast. Eu que agradeço. Eu queria dizer um texto final que está no livro Grande Conflito, no último capítulo, onde diz assim, falando sobre o desate final do conflito cósmico. E a escritora Ellen White, inspiradamente, ali ela deixa registrado: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. Uma grande, única palpitação permeia todo o universo, do mundo menor até o maior. Todas as criaturas declaram que Deus é amor. Esse é o Deus de justiça, é o Deus que é amor. Maravilha! Nós vamos orar agora para a gente concluir nosso estudo, depois dessa citação aqui maravilhosa do Espírito de Profecia. Vamos orar nesse momento, então, agradecendo a Deus pelo nosso estudo. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo bom debate que nós tivemos aqui. E ao ouvirmos todos esses elementos aqui, nós confiamos que o Senhor tem buscado cumprir o teu propósito na vida de cada um de nós. E nesse momento pedimos que o Senhor o faça na vida de cada um dos nossos ouvintes aqui do nosso Maricast. Abençoa a nossa comunidade, abençoa todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, através do YouTube, e que a tua graça possa se perpetuar no coração de cada um dos nossos amigos e no coração de cada um de nós. Amém. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos e te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós esperamos você no nosso próximo estudo aqui da nossa temporada Lições de Fé no livro de Josué. Até o próximo episódio, amigo. Um abraço e até lá.